dados. Vou espelhar aqui a minha tela e a gente vai começar aqui a ver melhor as coisas. Bom, tá aqui o nosso Homer pensando. O que são dados? Né? O que seriam dados? Aí eu tenho aqui, ao lado, várias coisas. Eu tenho aqui Bruno Benini, professor, 36, e um 40028922. Isso seriam dados, né? Porém, eles estão cada um no lugar, todos bagunçados. Exatamente. Esse número mesmo aí que eu deixei, né? Então, isso são dados. Porém, o banco de dados, a gente vai precisar fazer uma pequena organização. Aí eu venho aqui e começo a organizar, tá? Opa, cadê? Me perdi aqui. Mexer com esse whiteboard aqui requer, às vezes, destreza. Vamos lá, profissão, professor, né? A gente vai começar a ligar as coisas aqui, as informações, né? E denominar o que é o quê. Então, tem o nome, aqui, Bruno Benini, idade, né? Aí aqui a gente vem, coloca o campo aqui, então, idade 36, e vamos deixar aqui certinho ajeitado. Então ficou nome, Bruno Benini, profissão, professor, idade 36 e tem esse telefone aqui. Então seria um telefone, né? Seria um contato, vamos dizer assim. Telefone para contato. Então, a gente deixa aqui telefone e juntando tudo isso, deixando ele organizado, então eu tenho aqui nome, profissão, posso colocar a idade aqui do lado e telefone, aí de acordo com cada um de nós. Então, o Homer ainda está pensando, o que são dados? Dados são informações que você descreve alguma coisa no espaço. Porém, o que é banco de dados? O banco de dados nada mais é que a organização de dados. Então, vamos responder o que ele está pensando aqui. Banco de dados é a organização de informações para que você consiga localizar alguma coisa no espaço. Eu falo espaço por quê? Porque pode ser em qualquer local, né? Então aqui eu coloquei algumas identificações. Basicamente, se vocês baterem o olho, vocês saberiam mais ou menos identificar coisa por coisa, né? Mas se tivesse mais números, mais informações, poderia às vezes dar uma confundida. Então, o banco de dados nada mais é que informações organizadas. Exemplo de banco de dados que vocês usam no seu dia a dia. Celular. Por que no telefone celular? Porque no celular você tem a sua agenda. Na sua agenda, você coloca uma identificação, que é um nome, é um apelido, alguma coisa que vocês identifiquem de quem é aquele telefone, ou de que lugar é aquele telefone, e colocam o número DDD, igual eu coloquei aqui, 40028922, né? Então, isso é um banco de dados. Tudo bem? Já deu para começar a entender um pouquinho o que são dados, o que não são dados? Quer dizer, tudo aqui são dados, né? O banco de dados. Estão conseguindo associar? Isso é um sim ou um não? Muito bem. Então, já temos aqui o banco de dados. Aí, a gente trabalha com algumas métricas. O que são essas métricas? Que seria entidade, atributo e relacionamento. Então, a entidade é quando vocês utilizam
algo para identificar. Então, por exemplo, entidade pessoa. Vamos aqui, ó. Estou usando até um bonequinho aqui, ó. Entidade pessoa. Quais são os atributos para essa pessoa? Depende muito do lugar que vocês estão montando esses dados. No caso, no celular, a gente precisa do nome, a gente precisa do telefone. São dois atributos básicos para a gente identificar essa entidade, né? Aí eu coloquei aqui o medicamento, entidade medicamento. Quais são os atributos? Marca, princípio ativo, ou princípio, né, que fala, fórmula, coisas do tipo. E nós temos, né, o atributo nada mais é aqui a descrição dessa entidade, né, a descrição desse banco de dados. Então, você pode ir colocando mais coisas ou coisas que sejam pertinentes. Então, por exemplo, na escola, na ETEC, quando vocês foram entrar, a gente precisava de vários atributos de vocês. Por exemplo, o histórico escolar, para saber se vocês já tinham concluído o primeiro ano do ensino médio. As notas de vocês, dados, né, contatos, documentos, numerações, fotografia. Então, são vários atributos que qual sala, para qual turma, qual curso, né, que vocês iriam entrar. Então, esses são os atributos da entidade aluno, da entidade pessoa. E ela tem as ligações, que são chamadas de relacionamento, que é a ligação entre duas entidades através de um atributo, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse numa drogaria, vamos supor uma drogaria, a entidade pessoa, poderia ser entidade cliente, compra o medicamento. Ou, se tiver em casa, utiliza o medicamento. Então, aí a gente sempre utiliza um verbo. Mas isso aí eu já vou explicar para vocês mais para frente. Tranquilo o que é entidade e atributo? Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo compreender? Então, bora lá. Agora eu vou fechar meu whiteboard. Vamos lá. Às vezes você pensa aí, joga na internet, banco de dados. Olha o que vai me aparecer. Vai me aparecer banco em formato de dado, né? Mas não é muito bem isso, né? O banco de dados, ou base de dados, são um conjunto de dados com uma estrutura regular que tem como objetivo organizar uma informação, que foi o que eu acabei de falar, né? Que normalmente ele agrupa informações utilizadas para o mesmo fim, representando coleções de informações que se relacionam e criam sentido, tá? Então, um banco de dados, como eu falei, é uma coleção de dados relacionados, e dado é toda informação que pode ser armazenada e que representa algum significado dentro do contexto, né? Aí eu dei o exemplo lá de uma pessoa e medicamento. Aqui tem o exemplo de sistema bancário, sistema escolar, sistema médico. No caso, a gente falou de farmácia e sistema escolar, tá? Banco de dados informatizado. O que é o banco de dados informatizado? Ele é mantido e acessado por meio de um software, conhecido como SGBD. O que é SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é um programa, né, um aplicativo que você consegue ir lá e acessar isso, né? É uma coleção de programas que permitem você manusear essa base de dados. Então, por exemplo, você está na drogaria, ainda usando o exemplo da drogaria, se pergunta sobre algum medicamento, algum produto da loja, eles vão verificar no computador. E no computador tem um sistema de gerenciador desse banco, tá? Tem também, aqui tem alguns modelos, né? Oracle, MySQL, Access, tem vários. E tem os bancos de dados não informatizados, tá? Que é muito utilizado ainda. Por exemplo, livro de receita, dicionário. Esses outros dois aqui, o guia de ruas e lista telefônica, já não se utiliza tanto mais, né? Eu conheço algumas pessoas que ainda utilizam guia de rua, né? Aquele mapográfico, não sei se é da época de vocês isso, esse aqui dá 4 rodas. Livro de receita é um banco de dados, né? Você tem aquele livro, né, que é todo MasterChef aqui, né? Tem vários livros aí que você usa para pesquisa, né? Isso são banco de dados não informatizado, tá?
Qual é a vantagem de ter um banco de dados? Você tem um fácil acesso. Então, assim, eu preciso saber, por exemplo, boa noite, Núbia. Eu preciso saber algum dado, eu preciso saber, vamos voltando aqui, vamos falar do dicionário. Eu preciso saber o significado de uma palavra, por exemplo. Eu preciso saber o significado de uma célula. O que significa célula segundo o dicionário? Então, eu vou lá, letra D, e acesso, tá? Usuário é quem vai usar esses dados, né? E na internet, não, perdão. No computador, o banco de dados, você tem uma maior segurança, né? Porque isso fica armazenado em algum lugar. Então, a perda de dados é bem menor, né? Como um livro, por exemplo, que pode molhar, com o tempo ele se deteriora, o papel, dependendo da qualidade aí do papel e de como você armazena, tá? Então, ele é mais seguro. Então, vamos continuar aqui. Ó, vou dar um exemplo para vocês, né? Então, temos aqui os atributos do médico, né? Que seria o modelo relacional, né? Porque a gente relaciona uma coisa à outra, né? Então, eu tenho aqui o código do médico, o código do paciente, e a gente relaciona um com o outro para a gente poder saber que data cada médico atendeu. Por exemplo, ó, aqui é o código 1, doutor Maurício, que ele é cardiologista. Ele atendeu 2 pacientes, né? Que é esse e esse. E por aí vai. Eu já vou mostrar mais exemplos aí para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Tá muito confuso? Tá muito difícil? Por favor, gente, deem um feedback. Ou fala, ou escreve. Então, vamos aprender a entender melhor o que são o banco de dados, que é a modelagem. Para você fazer qualquer coisa na vida, inclusive no computador, você precisa entender o que você quer. O que é entender o que você quer? Você vai descrever, né? Você vai modelar esses dados, que é a capacidade de transformar informações e caracteriza as operações de banco de dados, que é a chave da sua utilidade. Aí aqui eu coloquei exemplo modelo relacional com cliente e telefone, né? Para que possamos implementar de uma forma correta um banco de dados, símbolo BD é banco de dados, tá? Em um sistema de banco de dados, temos que passar por uma fase intermediária e não menos importante, chamada modelagem, tá? A gente precisa modelar, a gente precisa entender o que é, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Vamos entender que vocês são uma entidade e a escola, o curso, é outra entidade. Então, qual é a entidade que a gente tem aqui? As principais das principais. O número do RA de vocês, que é a matrícula, né? RM, a data de nascimento e o nome. E aqui temos o curso, o código do curso, a descrição e a carga horária. Por que carga horária? Tem curso que é 1 ano e meio, tem curso que são 2 anos. Então, são coisas aí que a gente vai relacionar. E o que tem o aluno com o curso? Aluno, a relação deles, a entidade aluno estuda na entidade curso, tá? Que curso? Então, aí eu consigo identificar, por exemplo, eu pego aqui, vamos supor, vou sortear aqui a Karen, a aluna Karen, RM tal, né? Geralmente começado por 20, se a memória não me falha. Aí ela estuda no curso 1. O que é o curso 1? Curso de farmácia, né? Ah lá, tá vendo? Falei que começava por 20. Suspeitei desde o princípio. Aí temos as cardinalidades. O que seria a cardinalidade? Se vocês observarem, aqui tem 0 aluno e 1 para cursos. O que isso quer dizer? 0 e 1, o mínimo e máximo. Ele nada mais quer dizer o seguinte:
Um aluno pode fazer vários cursos, mas vários cursos não pode fazer um aluno, né? Então, isso aí depois a gente vai mais para frente explicar melhor. Então, como eu estava falando, a cardinalidade é a de possessão, é a de você ter alguma coisa. É igual, por exemplo, um veículo. Uma pessoa pode ter vários carros, só que o carro só tem um proprietário, né? Então, aqui, eu até coloquei, ó, um titular pode não ter dependentes. Um dependente pode ter mais de um titular associado. Determinado titular pode possuir mais de um dependente. Podem existir dependentes sem algum titular. Então, só para vocês verem aí o exemplo de cardinalidade, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de de uma clínica veterinária. Então, o objetivo é desenvolver um banco de dados, né, um modelo de dados para um hospital veterinário. Tá? Cada cliente pode possuir um ou vários animais em tratamento. Cada animal pode estar sofrendo de uma ou várias enfermidades. Os casos mais simples são resolvidos na hora, por um único veterinário. Entretanto, pode ocorrer casos que o animal é atendido por mais de um veterinário. Então, olha o exemplo aqui de entidade e relação deles. Então, tem o cliente, o que ele faz? Ele possui um animal. E o animal, ele tá dodói, ele possui uma enfermidade, né? E o veterinário, ele vai tratar do animal. Então, se vocês observarem, eu sempre utilizo o verbo, né? Possuir, tratar. Eu sempre utilizo verbo, ó, possui, estuda, né? Que é o verbo estudar. É sempre no verbo, tá? Então, a gente utiliza isso. Então, vamos supor aqui, se eu colocar uma criança, é a mesma coisa, né? O cliente seria o responsável está com a criança, possui a criança, que está doente, né? Possui uma enfermidade, e o doutor, o médico, que não é o veterinário, aí seria o pediatra, ele trata, ele verifica a criança, tá? Muito difícil? Deu para entender? Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Então, continuando. Então, vamos relembrar. O que é o banco de dados? Lembra do Homer Simpson aqui? O que são dados? Né? O Homer pensando aqui. São dados organizados, né, para que a gente tenha um conceito aí de informações. Né? A gente tenha um conjunto de informações organizados. Tá? E cada coisa no mundo, no espaço, entra como uma entidade. E toda entidade, qualquer coisa no espaço, possui uma descrição. O que seria essa descrição? O seu atributo. Tá? Então, o dado, né, vamos supor, aluno. Eu tenho nome, eu tenho RM, eu tenho o código do curso, eu tenho a data de nascimento. No caso aqui, a gente está online, eu tenho o e-mail de vocês. Então, tudo isso são dados que eu preciso ter para, né, esse banco de dados eu preciso ter para poder, por exemplo, hoje eu vou dar aula para farmácia. Então, a aula da farmácia hoje é de banco de dados. Tá? Então, tudo isso aí vai fazer com que eu consiga lecionar para vocês e explicar para vocês o que vocês estão fazendo. SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Nada mais é que o sistema de banco de dados no computador, ou em um aparelho eletrônico, né? Hoje em dia tem o tablet, tem os aplicativos em celulares, etc, tá? Tem a modelagem de dados, que é a modelagem nada mais é que a transformação dos dados, tá?
que você consegue fazer uma junção das coisas, né? Como a gente está fazendo aqui, ó. Tem o cliente, animal, enfermidade, veterinário, né? Que a gente faz uma leitura e através dessa leitura a gente vem e faz aqui a modelagem, o desenho, para depois fazer a programação. E tem o passo a passo e por aí vai. A importância dele, né? As informações são úteis para relatar uma organização e os resultados de suas operações e colaborar com a gestão estratégica. O valor da informação reside não apenas na própria informação, mas nas ações que surgem da informação. E por aí vai. Alguma dúvida daqui? Então, ó, mostrei o da clínica veterinária. Vou mostrar de uma locadora de veículos. Esse aqui já é praticamente um exercício. Elaborar um diagrama, né, uma entidade de relacionamento, bem como identificar os atributos de cada entidade e relacionamentos para uma locadora de automóveis, sabendo-se que, para cada veículo locado, é necessário saber a marca, modelo, descrição, cor, placa e outros. Que seria o quê? A entidade veículo, eu preciso saber os atributos do carro, né, do veículo. Saber que marca que modelo hoje em dia tem as categorias de veículos, né? Se é categoria van, se é categoria pequena, se é categoria caminhonete, por aí vai. Para cada contrato, é necessário saber data, preço da diária, valor do seguro, entre outros. Para cada cliente, é necessário saber nome, endereço, CPF e uma coisa extremamente importante. Além do cartão de crédito dele, se ele tem habilitação para conduzir aquele veículo, né? E para as manutenções do veículo, é necessário saber, por exemplo, o custo médio, né? Ou a quilometragem dele e coisas do tipo. Isso tudo é verificado quando você vai trabalhar ou vai alugar um veículo. Olha um exemplo aqui, ó. Então, veículo faz manutenção. O cliente faz contrato e o contrato, né, possui o veículo. Eu poderia, por exemplo, tirar o contrato e ligar o cliente ao veículo. Que aí seria o quê? O cliente aluga veículo, né? Eu posso tirar a manutenção e deixar só esses três. Aí vai de acordo com o texto. No nosso caso, a nossa descrição aqui, o nosso entendimento, são 4 entidades: veículo, contrato, cliente e manutenção. Então, veículo, contrato, cliente e manutenção. Aí a gente precisa entender quais são as descrições dele, que são os atributos, né? Então, código, veículo, marca, modelo, descrição. Manutenção, código e custo, ou KM, né? Porque a cada de 5 a 10 mil quilômetros você faz uma revisão no veículo, né? Aí o contrato, código do contrato, data, o preço da diária, valor do seguro, quem vai conduzir esse carro, aí você coloca vários atributos. E do cliente, e do cliente você coloca o código do cliente, todo cliente tem um código, né? Algum de cadastro, nome, CPF, endereço, entre outras coisas, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Então, vou explicar para vocês o exercício de hoje. A gente vai fazer no papel, ou se vocês quiserem fazer no computador, vocês podem também. Exibição de aluno. A gente vai fazer um ambiente empresarial. Por que o ambiente empresarial? Porque o ambiente empresarial cabe a qualquer local. Se vocês trabalharem numa indústria farmacêutica, se vocês forem trabalhar numa farmácia, numa drogaria, num hospital, todos eles possuem departamentos, todos eles possuem chefes, todos eles possuem empregados, tá? E todos eles possuem projetos, por exemplo. Então,
eu liberei aqui para vocês a atividade para vocês desenharem, literalmente, o banco de dados, né? Elaborar um modelo de entidade de relacionamento, fazer um diagrama, fazer o desenho igual esse aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Posso falar já um muito obrigado?